ficam lá sozinhos. Agora, o que eu tenho é B2, B2, B com Y, Y2. Então, o setor que se mistura ó, é o B com o Y. Ó. É o I3 com o Y. Ó, galvanistidima. Deve estar saindo aqui. Isso aqui está misturando I3 com o Y. Então, a parte do W se desacoplou. Então, ficou esse termo aqui. Se nós olharmos lá, né, no Lagrangiano, então, isso aqui é o típico termo de massa de prova. O meio de N2, meio de N2, W mais, W mais está, W mais. Então, que é o termo de massa. Então, N2, é claro que a massa do W ao quadrado, ela está saindo daqui, ó, constante de acoplamento de gauge ao quadrado do SO2 vezes Higgs ao quadrado. Esse padrão vai se repetir. Sempre que eu tiver o vepelismo de Higgs para campo vetorial, a massa vai estar dentro desse padrão. A massa do bóson vetorial ao quadrado vai ser a constante de acoplamento de gauge daquele bóson vetorial vezes o Higgs ao quadrado. Então, essa é a estrutura. Então, isso mostra para a gente que se a constante de acoplamento é menor do que o da faixa de 1, basicamente a massa do bóson de gauge ela fica na escala do valor do ground state do Higgs. Quer dizer, a configuração de ground state do Higgs, né, se a gente tirar a raiz quadrada dessa equação, a massa do bóson vetorial ela é G vezes o Higgs. Então, como a constante de acoplamento ela é menor do que 1 ou da ordem de 1, esse número, então basicamente a ordem de grandeza desse valor, quer dizer, que a gente estima, é que N1, a massa do bóson vetorial, seja na faixa, na escala da massa do campo de Higgs, do ground state do campo de Higgs. Então, a escala é a escala dada pelo ground, quer dizer, quando o campo de Higgs ele assenta e dá o ground state, né, ele fixa uma escala de energia, isso tem dimensão de energia, dimensão de massa. E as massas que são geradas a partir daí, ó, elas são nessa faixa. Então, a massa do bóson de gauge, ela fica, quer dizer, quando um bóson de gauge ganha massa por quebra espontânea da simetria, a massa que ele ganha está sempre na escala de energia em que o outro quebra. Esse V aqui, né, é aonde o Higgs, é mais ou menos a ordem de grandeza que o Higgs assume quando ele quebra a simetria. Então, ele fixa essa escala aqui, a escala do Higgs. Né? Quer dizer, quando eu tenho isso aqui, eu tenho um ground state violou a simetria. Então, é esse valor aqui que violou a simetria. Então, esse valor aqui é a escala de quebra da simetria pelo vácuo. E automaticamente essa escala é praticamente a escala da massa do bóson de Higgs, do bóson vetorial. Então, esse valor aqui. Então, a gente já fixou a massa do W. Agora, vamos fixar a massa do setor neutro. Só que os bósons neutros, eles têm uma coisinha, eles se misturam. Tem, ó, M3, YI, mas tem Y com B. Vamos juntar tudo aqui. Então, nós teríamos G2, V2 sobre 4, G2, V2 sobre 4, BM3 ao quadrado. Depois vamos pegar a parte que tem y ao quadrado. Mais G' ao quadrado, V2, Y ao quadrado. Então é sempre essa relação é sempre importante. Essa relação é sempre verdadeira. Sempre que eu tiver uma simetria de gauge, e a essa simetria estiver associado um certo bóson vetorial, a massa, e se essa simetria for quebrada espontaneamente, a massa do bóson vetorial vai satisfazer essa relação. A constante de acoplamento de gauge e o Higgs ao quadrado. Então isso vai fixar sempre que a massa está sempre ligada à escala de quebra. Então, vamos lá. Aqui o padrão é o mesmo, ó. G2, V2, G' ao quadrado, V2. Então esses dois termos, esse termo aqui já foi feito, e esse termo aqui já foi feito. Então agora juntando esses dois termos, fica menos G, G', menos G, G', V2, BM3, Y. Então, eu tenho em termos de massa, né,
os dois. Então, na verdade, o que a gente tem aí é uma matriz de massa. Né? Na verdade, esse termo aqui pode ser escrito desse modo. Ó. 1 meio, vou colocar assim, ó, 1 meio. Vamos colocar esse V2 até em evidência, 1 meio de V2. Aí eu posso colocar coisas assim, ó. BI3, YI. Vamos colocar uma matriz. BI3. Só escrevendo esse termo de uma forma matrizal. Já fatorei o meio de V2. Então, o termo que acopla BI3 com BI3 é um G2 sobre 2. Vai ficar G2, V2 sobre 4, BI3 ao quadrado. Depois o termo que acopla BI com Y e o Y com BI, como eu fatorei aqui, né? Menos G', menos G'. E o termo que tem Y' é G' ao quadrado, como aqui tem o fator meio, aqui eu boto um 2. 2 G' ao quadrado. Certo? Não errei não, né? Então, o primeiro termo ficou, tá? BI3 com BI3 fica G2 sobre 4. Y' com Y' fica G' ao quadrado V2. E o termo misto fica menos G', que produz aqui menos G', menos G'. Mas como tem o fator 2, fica esse menos G'. Então, isso aqui é o termo que mistura esses dois campos. Então, eu não posso dizer quem é que tem massa, porque eu não posso dizer que a massa do BI3 é G2V2 sobre 4. O G2V2 sobre 2. Não posso, porque tem o meio, que é a estrutura de massa. O meio, esse parâmetro aqui eu deixo aqui, mas a estrutura de massa, eu tenho esse termo misto. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente sabe, a gente tem que... Essa matriz aqui é simétrica, então toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Se eu tiver uma matriz simétrica, M, né? É uma matriz simétrica. Eu posso sempre encontrar uma matriz ortogonal R, tal que R transposto R. Eu posso encontrar dessa forma. Eu posso diagonalizar. Quer dizer, o que eu posso pensar é o seguinte: boto aqui um R transposto e aqui um R. Aqui um R transposto e aqui um R. Digamos que R seja uma matriz ortogonal. Então, toda matriz simétrica pode ser diagonalizada com uma transformação ortogonal. Então, eu vou dizer que R vezes essa matriz que nós temos aqui, vezes R transposto, vai me dar uma matriz diagonal, vai me dar uma matriz que tem só na diagonal elementos da diagonal, os autovalores, lambda 1 e lambda 2, 0, 0, certo? Então, eu estou encontrando essa matriz aqui. Então, eu sei que toda matriz simétrica, se for sanduichada por uma transformação ortogonal, que faz uma transformação de similaridade, é teorema espectral da álgebra linear. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Tá? Só que uma transformação ortogonal 2 por 2, a gente sabe a forma dela. Toda matriz ortogonal 2 por 2, grupo é só 2. Assume essa forma. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Essa é a forma geral da matriz R. Então, claro, eu sei que eu posso redefinir isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer, na verdade, os campos que têm massas bem definidas não são nem Y nem D. Quem tem massa bem definida, na verdade, eu para a base agora que diagonaliza essa matriz. Então, esse objeto aqui é vezes BI3, né, vezes YI. Isso aqui é uma nova base de campo. Agora vamos observar o seguinte: essa matriz aqui tem determinante G2 ao quadrado. O determinante dessa matriz é zero, todo mundo viu? Ó, isso vezes isso dá G2 ao quadrado, e isso vezes isso dá menos G2 ao quadrado. Então essa matriz tem determinante zero. Toda matriz que tem determinante zero tem um autovalor zero, pelo menos. Então, se eu calcular os autovalores dessa matriz, né? Então a gente calcula bota essa matriz, então acontece aqui. Essa minha matriz R, eu não sei quem é, que é a matriz ortogonal, aplicada a G2 sobre 2 menos G', menos G', G', 2G' ao quadrado,
disposto, isso aqui vai querer uma matriz diagonal. Vai querer 0, 0. E essa matriz tem um alto valor 0. Certamente um alto valor 0 é 0. Posso botar aqui ou aqui? Um alto valor 0. Então vamos tirar os altos valores daquela matriz. Um alto valor dela é 0. Então a gente vai pegar a equação circular daquela matriz. Vai ficar G2 sobre 2 menos lambda. Vou pegar um problema de alto valor daquela matriz. 2G' ao quadrado menos lambda. Menos G2, G' ao quadrado igual a 0. Como é que a gente tira os altos valores de uma matriz? Determinante da matriz menos lambda vezes a identidade. O determinante disso tem que ser igual a 0. Então fica G2 sobre 2 menos lambda, 2G' ao quadrado menos lambda, menos isso aqui igual a 0. É a equação circular. Então, fazendo essa equação, eu sei quanto eu posso fazer. Vai ficar lambda 2. Aí, esse termo aqui vai produzir mais, menos, né? G2 sobre 2, mais 2G' ao quadrado, lambda, então ficou lambda 2, menos isso, e esses dois caras aqui. Vai cancelar com isso aqui igual a 0. Então, de fato, um alto valor é lambda igual a 0. E o outro alto valor é G2 sobre 2 mais 2G' ao quadrado. Então, como eu já sei, tem uma matriz, eu não sei quem é ela ainda, mas eu sei que ela tem essa forma, vai satisfazer essa equação. Ela vai diagonalizar aquela zero. Oi? Aqui? Isso. Que o alto valor é 0. E como essa matriz aqui tem determinante nulo, toda matriz de determinante nulo tem um alto valor 0. Não, o determinante 0 é 0. Tá. E o determinante de uma matriz é o produto dos seus altos valores. Se o determinante é 0 e o produto dos altos valores é 0, é porque pelo menos um alto valor é 0. Como são dois altos valores só, um deles sendo 0, o outro não pode ser 0, porque senão a matriz seria identicamente louca. Então, aí eu tirei o outro alto valor, que é esse cara aqui. Então, o que eu estou vendo é isso aqui, que esse cara, então eu vou para essa base, então se eu chamar isso aqui, então se eu passar para essa base aqui, eu vou ter uma base que, quer dizer, fazendo essa mudança, fazendo essa transformação de S para 2, eu vou não estar trabalhando com BM13 e com Y', eu vou estar trabalhando com esse cara aqui, que vai fazer o papel do meu novo campo. E esse dublete aqui é que vai estar associado a essa matriz aqui. Então eu teria isso aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de um campo, vamos chamar isso aqui, então vamos chamar isso aqui de um semi ami, só para a gente. Então o que eu tenho é isso aqui. Vocês já vão ver por que eu chamei de semi ami, porque isso aqui vai estar me dizendo o seguinte, ó, o meio. Na verdade a gente já viu, né? A gente já viu, exatamente. Isso aqui é semi ami. Aí aqui, nessa base, eu coloco a matriz diagonal. Então, G2 sobre 2 mais 2G' ao quadrado, 0, 0, 0. E aqui, Zemi ami. Então a gente vê que isso está me dando um Zemi com a massa não nula e um ami com a massa nula. Então esse aqui que eu vou interpretar como forma. Esse aqui que eu falo. Então automaticamente, né? A gente obteve isso. Mas agora, é surpresa porque um alto valor é 0? Não. Porque eu sei o seguinte, tem uma simetria de Gauge. Nós vimos que a carga eletromagnética define uma simetria, o que fica. Essa simetria aqui ficou, se perpetuou. A simetria lá da carga de Gelman-Shigeman. Então tem uma simetria 1. Se eu tenho uma teoria, uma teoria de Gauge com uma simetria 1, isso significa que eu tenho alguma coisa, a simetria de Gauge, que o bóson deve ter massa 0. Então deve ter um bóson de massa 0 na teoria. O fóton, eu vou interpretar justamente como fóton aquele que vem associado à massa 0. E aí agora é fácil determinar essa matriz aqui. Se eu botar aqui cosseno, quer dizer, eu vou fazer esse cálculo aqui fácil. Professor, mas aí, ó, na última linha aí da segunda lousa, sim. Você simplesmente redefiniu o BMI3 como... Eu estou dizendo que eu passei dessa base para essa base. Nessa base aqui, a matriz de massa é isso. Ah, tá. Passou de uma base para outra.
Então, o que eu estou dizendo agora é o seguinte, que essa matriz aqui tem essa forma. O R é cosseno, θ, uma matriz, né? Toda matriz é ortogonal 2 por 2, pode ser colocada dessa forma, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Isso aqui, atuando em BM3, YI, está me dando o ZI e o fóton. Então, eu estou dizendo o seguinte, o meu ZI é cosseno de θ BM3 mais o seno de θ YI. E o YI, o AMI, fóton, é menos seno de θ BM3 mais o cosseno de θ YI. Agora, temos que determinar quem são cosseno e seno. Mas aí também o cálculo está complicado para determinar quem são cosseno e seno. Eu faço esse cálculo aqui, ó. Cosseno, seno, menos seno, cosseno. Atuando na matriz, né, que eu tinha G2 sobre 2, menos G, G', menos G, G', 2G' ao quadrado, vezes a matriz transposta. Cosseno, menos seno, seno, cosseno. Isso aqui tem que ser igual a G2 sobre 2, mais 2G, G' ao quadrado, vezes 0, 0, 0. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ganhar uma equação de cossenos e senos, e aí eu vou poder determinar o seno de θ, o cosseno de θ, em função de G e G'. Vamos escrever tudo isso aqui em função de G e G'. Se vocês forem comparar, lá no início do curso, quando nós identificamos, quando a gente lembra que a gente fez, como a gente identificou, tinha BM3 e YI, mas vi que tinha uma combinação de BM3 e de YI que não interagia com o neutrino. E a gente falou, essa corrente aqui, que não interage, tinha uma corrente lá que interagia com o fóton carregado, com o elétron carregado, e tinha, nós estamos vendo, a corrente que interage com o elétron carregado é o fóton. Então nós identificamos uma corrente lá que nós falávamos. Esse objeto aqui é o fóton. E o neutrino não pode ter nenhuma interação eletromagnética. O neutrino não tem interação eletromagnética. Então, aquela corrente que interagia com o neutrino, nós interpretávamos como campo ZI. E a gente tinha uma relação de ZI a partir do G e do G'. Vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. A gente redescobre aquilo que nós chamamos de ZI, ali, então, se esse termo aqui que interage com o neutrino, essa corrente aqui, não, a gente dizia, essa corrente aqui é o ZI, ela não pode ser o fóton. O fóton é ortogonal, porque a interação eletromagnética é ortogonal à interação fraca, são duas interações independentes. Aí o que a gente fazia? Criava aquela outra combinação que dava origem ao fóton. Então, se a gente comparar aquilo que a gente fez antes com essa expressão aqui, colocando aqui o cosseno e o seno em função do G e do G', vai dar a mesma coisa. Então, nós já conseguimos identificar aqui dessa forma, usando o argumento da massa. Mas lá atrás a gente tinha um argumento mais físico. A gente não usava o argumento da massa, mas usava o argumento da interação. Quando a gente expressou a interação eletromagnética, né, a gente via que a corrente que interagia com o neutrino não podia ser um fóton, porque o fóton não interagia com o neutrino. Então a gente identificava aquela corrente, como aquele campo de gauge como sendo um ZI, e dizia o fóton deve ser a combinação ortogonal. E dá exatamente isso. Então a gente consegue, dessa forma, identificar aonde aparece o fóton. Então, de fato, a gente vê que o fóton aparece de uma combinação do I3 com o Y sobre 2. Isso aqui é o campo de gauge associado ao I3, isso aqui é o campo de gauge associado à hipercarga. É isso que me define a interação eletromagnética. Então, olhando o argumento da massa, então aí a gente vê aqui que esse cara aqui está me dando a massa do Z0. Então, tem a massa do W+, tem a massa do W- e tem a massa do Z0, que é diferente da do W+ e W-. W+, e W- tem uma massa do Z0.
Beleza, isso aí está mais ou menos explicado. Quer dizer, os detalhes de cálculo vocês podem ver naqueles livros cujas referências eu dei, o Cheng Li, o Everson Gibbel. Não estou muito interessado assim, no valor exato do cálculo. O cálculo é isso, mas estamos mais interessados em interpretar o que está acontecendo. Só para finalizar a aula agora, então a gente viu que o Higgs aqui ele gerou as massas dos bósons de Gage. Através, quer dizer, os acoplamentos do Higgs com o campo de Gage geraram as massas dos bósons de Gage. Então, essa relação, basicamente, ó, a massa do bóson de Gage ela vem do acoplamento do Higgs com o campo de Gage, que é o valor esperado do vácuo do Higgs, é o ground state do Higgs, é a constante de acoplamento. Tudo isso vem daqui, do acoplamento mínimo do Higgs com os campos de Gage. Daqui veio a massa do Higgs, a interpretação de que eu tenho uma partícula escalar massiva. Daqui os acoplamentos de Yukawa vieram as massas dos leptons. Então, os leptons ganharam as suas massas, os bósons de Gage adquiriram as suas massas também, e o Higgs ele não adquiriu a sua massa, a massa dele já foi colocada. Esse é o pior problema, o pior aspecto. Aqui, ele, vamos dizer, ele gera a massa de todo mundo, mas não a dele já é colocada a mão desde o início. No paper do Higgs ele colocou esse termo. Colocou. Antes não estava, antes ninguém. Qual termo? O V. Ah, não, antes esse termo aqui já tinha. O que o Higgs percebeu, o que ninguém tinha percebido ainda, é que você daqui pode estudar essas excitações, quer dizer, o que o Higgs percebeu é que, na verdade, o Higgs, ele não é um campo em si, ele é você tem que extrair do Higgs a flutuação em torno da configuração de mínima energia, e daí sai uma partícula. Quer dizer, o que o Higgs percebeu é que desse potencial aparece uma partícula escalar. Entendi. O Higgs deixou só de ser um campo, mas passou a ser um campo com uma partícula associada. Bom, isso aí, só queria chamar a atenção uma coisa para vocês, que é a questão da carga elétrica. Oi? O Higgs, aquele H que você botou aqui, ele botou. Isso, exatamente, ele botou para aquela flutuação, exatamente isso. Fez a perturbação em torno do grau de state. Agora uma questão importante, massa e carga. Pode acabar. Massa e carga. O que nós sabemos da natureza é que os objetos que têm carga têm massa. E os objetos que têm massa, que são de massa nula, todos são neutros. Então nós não temos partículas de massa nula carregada. E todas as partículas carregadas que nós conhecemos, por acaso, são massivas. Então, a pergunta é, não tem nenhum teorema fundamental, nenhum resultado fundamental que mostre, né, que carga é massa. Os princípios são o grupo de Poincaré me dá uma informação sobre a massa e o grupo, a simetria 1, a simetria de fase, dá uma informação sobre a carga. São duas simetrias distintas. Então, nós não temos assim, uma relação direta entre massa e carga. Porém, vamos olhar aqui. Quando a gente começa a descrição da teoria elétrica-fraca, o que eu tenho é o lepton carregado lepton. Tenho o lepton light. E temos, assim, o Higgs. A esse ponto, tudo é sem massa. Então, quando nós temos um modelo, antes de introduzir o Higgs, aquele potencial especial, né, que é com M2 negativo e com lambda positivo, então, anteriormente à introdução do Higgs, eu tenho toda a matéria, tudo sem massa. Eu tenho os leptons sem massa, nós não temos esse acoplamento, nós temos apenas acoplamentos de Gage, é lepton com lepton, light com light, e temos os bósons de Gage. Mas temos o seguinte, temos que esse cara aqui tem uma carga SO2 com 1, esse cara aqui tem uma carga com 1, tem carga SO2. O que acontece quando nós geramos a massa? Quando nós geramos a massa através do acoplamento de Yukawa. Então nós introduzimos a constante de acoplamento de Yukawa do lepton, o lepton parado, o Higgs, o lepton light. Esse Higgs, quando ele entra, então quando a gente olha o gauge unitário, aí vem o V mais H. Então esse termo aqui é o que vai induzir para nós o constante de acoplamento do lepton vezes a configuração de ground state do Higgs e aqui o lepton light. Nesse momento, quando a simetria, o Higgs chegou
e quebrou a simetria, quer dizer, o ground state do Higgs quebrou a simetria SO2, quebrou a simetria 1, ele não quebrou a simetria de Guelph-Nishijima, carga eletromagnética. E ao mesmo tempo ele deu massa. Então, quando ele deu massa, o elétron ganhou massa, nesse momento eu vejo que a simetria que resultou foi a simetria, quer dizer, a simetria que está aqui é a simetria da carga eletromagnética. Então, o Higgs, né, quando ele traz a massa, ele automaticamente dá uma especificação da carga. Eu crio aí um elétron massivo, então, esse objeto agora, que tem o setor left e que tem o setor right, é que está me descrevendo o elétron massivo. Aqui que eu tenho um elétron massivo. E eu sei que essa simetria, quer dizer, o Higgs deixa invariante essa simetria, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Então, do momento, né, que ocorre um mecanismo de Higgs e ele traz a massa, no que ele traz, porque antes de ter massa, todo mundo, nós só temos o quê? Simetria SO2, nós temos simetria SO2 e temos a simetria 1. Depois que o Higgs adquire, né, quer dizer, que ele se condensa, formando aquele ground state, sobra para nós uma simetria eletromagnética. Quando isso aqui acontece, é quando o elétron ganha massa. Então, sobra essa simetria 1, que o Higgs faz o trabalho que ele faz, ele gera massa para o elétron carregado. Mas ao mesmo tempo que ele gera massa para o elétron carregado, sobra essa simetria, que é a simetria de carga elétrica. Então, ao introduzir a massa, eu agora estou falando de um elétron que tem essa especificidade. O Higgs explica como o elétron, o nu e o tal ganham massa, só que não explica por que eles têm massa diferente, né? Isso. Isso é um input que eu coloco no experimento. Exatamente, você coloca as constantes de acoplamento diferentes, as UCAUs diferentes para explicar. Só explica como é massa, para falar por que é diferente. Exato. Essas são as arbitrariedades. Qual é a origem dessa? Porque o ideal seria, será que eu tenho uma teoria mais fundamental que automaticamente me gere as constantes de UCAU diferentes? Eu queria referir se eu colocar só o input do elétron e tivesse todas as outras, né? Exatamente. Mas não é assim. Então a questão é, qual é a origem das constantes de acoplamento de UCAU? Por que elas têm essa hierarquia? Por que a constante de acoplamento de UCAU do tal é tão mais alta do que a do elétron? Né? Porque se a massa do elétron é 0,5 MeV, se a massa do tal é na faixa de 1,7 GeV, então eu sei, a razão entre as massas é a razão entre as constantes de acoplamento de UCAU. Então isso significa que a constante de acoplamento do tal ao Higgs sobre a constante de acoplamento do elétron ao Higgs está na razão direta das massas. Então vai ser a massa do tal, 1,7 GeV, 1,7 vezes 10 a 3 MeV, sobre 0,5 MeV. Então, por exemplo, a constante de acoplamento do tal é cerca de 1,7 por 0,5, dá praticamente 3,4. Então, vamos dizer, aproximadamente 10 a 3. Então, a constante de acoplamento do tal, a constante de acoplamento de UCAU do tal é 1000 vezes mais possante do que a constante de acoplamento do elétron. Como que eu espero que as constantes de acoplamento sejam pequenas, eu não devo ter uma constante de acoplamento maior do que 1, eu espero ter constante de acoplamento pequena. Então, essa constante de acoplamento do elétron deve ser muito pequena, porque esse objeto aqui não pode superar 1. Quer dizer, o Y tal, vamos dizer que ele seja da ordem de 1. Então, a constante de acoplamento de UCAU do elétron deve ser da faixa de 0,00. Então, por que tem essa hierarquia? Qual é a origem? Não sabe, isso aí a gente bota no modelo fita. Então, eu preciso ter, talvez, uma teoria mais fundamental que me explique as constantes de acoplamento de UCAU. Por exemplo, há uma tentativa, a teoria de corda já deu um bom avanço nisso. As compactificações das teorias de corda nessas variedades chamadas de calabial, espaços de calabial, dão uma boa hierarquia. As constantes de acoplamento de UCAU, elas nascem, elas podem ser vistas através das teorias de corda. Experimento. Não, isso aí é parâmetro também. Então, essa é uma questão importante. Depois a gente vai ver, quando a gente introduzir o setor de quarks, em que a constante, a massa do tópico é na faixa de 174 GeV,
é 100 vezes maior do que isso, então nós vamos ter uma constante de acoplamento de Joule para o quarto top, que é na faixa de 10 a 6. Ou a relação do elétron é 10 a menos 6 vezes a constante de acoplamento de Joule do top. Então eu tenho o range de constante de acoplamento de Joule é muito variado, isso é muito ruim para o motor. Por que eu tenho uma amplitude tão grande que vai de 1 até 10 a menos 6? Então, deve ter uma explicação para isso, deve ter uma teoria fundamental por trás. Posso não ter, a gente espera que tenha, porque por trás de tudo isso tem uma teoria fundamental. E me deu uma explicação para isso, que isso não seja simplesmente eu boto parâmetro e filtro. Deveria ter, como você falou, dado do elétron deveria gerar de tudo. Né? Então, eu queria só comentar com vocês que no mecanismo de Higgs, quando o elétron ganha massa, através desse mecanismo ele junta isso aqui com isso aqui, nesse mesmo momento que ele ganha massa, a simetria que resta é a simetria 1 eletromagnética. Então, a carga, aí agora a gente aqui pode especificar, a carga eletromagnética, quer dizer, a partir desse momento, eu tenho o fóton interagindo. Então, eu sei o que é o fóton agora. Eu sei que o fóton interage com a corrente eletromagnética. Então, quando há a quebra da simetria, não só o elétron ganha massa, mas fica especificada a carga eletromagnética dele. Então, vamos dizer, o modelo padrão, ele tem uma maneira, ele já dá um passo à frente nessa relação entre carga e massa. Ele mostra que quem ganha massa é quem interage com o Higgs. E o Higgs, quando há a interação com o Higgs, automaticamente o Higgs traz a carga elétrica. Quer dizer, ele ajuda, ele te deixa a simetria 1 eletromagnética bem definida e ele te especifica bem a carga da partícula. Então, a gente já começa a ver que há o modelo padrão, ele já começa a trabalhar na direção de relacionar a carga e a massa do elétron. A carga e a massa das partículas que são carregadas, na verdade. Quer dizer, a massa, quando o bóson de Higgs entra e dá a massa, automaticamente a carga da partícula fica bem definida. E também a gente tem que observar o seguinte, né? Do momento, né, que o bóson de Higgs, quer dizer, ele chega, o bóson de Higgs vem do setor neutro. Quer dizer, aquilo que dá a massa está no setor neutro do bóson de Higgs. Então não é que o bóson de Higgs traga a carga, não. Porque a carga, ele é neutro. Então ele não vai introduzir carga, ele vai introduzir massa. Mas no momento que ele introduz a massa, ele combina corretamente as representações de SO2 e de 1 que vão me dar a carga elétrica correta. Então, o bóson de Higgs, ele não explica a origem da carga, mas ele, ao dar massa, ele organiza os setores de carga. Então, pense um pouquinho sobre isso. É um passo nessa direção. Então, eu acho que com isso aqui a gente basicamente fechou o setor leptônico. Então, na próxima aula, que vai ser depois do dia 20, eu vou começar a trabalhar os quartos. Aí, eu vou aproveitar tudo isso. A única diferença, a discussão importante que vai ter no setor de quartos é a discussão daquilo que deve dizer. O neutrino não tem massa. Então, no dublete dos leptons, um fica sem massa e o carregado ganha massa. No dublete dos quartos, os dois quartos vão ter que ganhar massa. Então, isso vai nos levar à introdução de um novo conceito, que vai ser também, tem que aparecer no modelo, um novo dublete, que vem do Higgs, que é o chamado conjugado de carga do Higgs. Então, eu vou aproveitar o dublete do Higgs, mas a simetria SO2 me permite definir esse objeto aqui a partir do campo de Higgs. É esse objeto aqui que vai ser responsável pelo aparecimento da massa de certos quartos. Se só tivesse o Higgs no modelo, só o quark D, só o quark S e só o quark B ganhariam massa. Mas para ter massa para todos os quarks, a gente tem que ver que está presente na teoria também, e se acopla por acoplamento de Joule, esse objeto aqui, esse campo aqui. Esse campo aqui, na verdade, vai ser basicamente uma réplica do campo de Higgs. É um campo desse modo que a gente vai ter que introduzir. Φ0 menos Φ mais. Então, esse campo aqui, ele vai ter essa estrutura no gauge unitário. Vai ser V mais H
e aqui o zero. Então, e esse campo aqui, quer dizer, basicamente é o campo de Higgs, só que de cabeça para baixo. Ele vai ser importante para dar a massa para os dois quarks, para um outro quark. Senão teria um quark sem massa, se tivesse só o bóson aqui. Nós vamos entender isso bem. Isso aí é simetria SO2 pura, não tem mistério, isso é pura simetria SO2. Feito isso, nós vamos rever o ângulo de Cabibbo, a mistura, quer dizer, o fato das correntes neutras com violação da estranheza serem supressas na teoria eletrofraca. E quando eu tenho correntes neutras com violação da estranheza, ou com violação do flavor, do sabor, nós temos correntes muito mais fracas do que as correntes que mantêm o sabor. Esse fato experimental levou Cabibbo em 64 a dizer que os quarks inferiores, né, quer dizer, o quark D e o quark... Até 64 nós tínhamos quark U, D e S. O que Cabibbo entendeu é que, na verdade, esses dois quarks aqui, eles devem viver numa mistura, eles devem flutuar um no outro. O quark U não, ele fica livre. Esse quark tem carga 2/3, mas esse carga de carga menos 1/3 e esse de carga menos 1/3, de carga menos 1/3, os dois quarks com cargas negativas, eles devem se misturar, deve ter uma espécie de uma oscilação entre um e outro. Esse quark é isolado, ele tem identidade própria, mas esse quark aqui não. Ele pode ter uma oscilação de família, o D se transforma em S, o S se transforma em D. Isso foi o que Cabibbo colocou, ele introduziu a noção do ângulo de Cabibbo para poder mostrar por que é que há uma forte tendência das correntes neutras não violarem a estranheza. Com esse conceito, a gente vai generalizar, quando a gente estudar a massa dos quarks, para a matriz de Cabibbo, Kobayashi e Mascalo. Depois, Kobayashi e Mascalo mostraram que para ter violação de CP, eu precisaria ter 3 quarks. E aí, com 3 quarks, eu vou ter uma mistura entre D, S e o quark B, que veio do papel. Depois apareceu no anel, que depois gerou o Nobel. Depois já era o prêmio Nobel por isso. Então, esses 3 quarks, na verdade, se misturam. Então, nós vamos entender um mecanismo, né, que é o mecanismo chamado matriz de Cabibbo, Kobayashi e Mascalo, que eu tenho quark U com quark D, dublete. Quark C com quark S, segunda família. Quark T com quark D, terceira família. Essas 3 famílias, esses 3 caras aqui de baixo, eles se misturam entre si. Esses 3 quarks não se misturam, mas esses 3 se misturam. Então, eu tenho uma matriz que liga a parte inferior desses 3 quarks, que é a chamada matriz de CKM, de Cabibbo, Kobayashi e Mascalo. Essa matriz aqui tem sido medida, né, a medida mais recente, misturou a primeira com a terceira família. Então, isso aqui é um dado muito importante, porque é aqui que está a violação do CP, na teoria eletrofraca. Então, vamos entender. Então, o que é importante de física, de mecanismo físico, no que vai acontecer no setor de quarks? É interessante nós entendermos a questão da mistura de famílias. Quer dizer, o quark D, o quark S e o quark B não têm identidade própria. O quark U tem, o quark C tem, o quark T tem. Os quarks com carga 2/3, eles têm uma identidade própria. Na verdade, o quark físico, que tem a massa, se eu usar a massa do D, é aproximadamente 0. Deixa eu ver, essa aqui é aproximadamente 3 MeV. Essa massa aqui do quark D deve ser uns 15 MeV. Na verdade, não é a massa do quark D que é 15 MeV, é a massa de um estado que é a combinação linear desses 3. E essa combinação linear envolve fases e ângulos, é isso que nós vamos entender. Então, na verdade, vamos ver que tem uma discussão interessante, que é o que é o quark físico e o que é o quark que é autoestado de gauge. Quando eu faço uma transformação de gauge, eu trabalho com quark D, com quark S e com quark B. Esses quarks, eles respondem diretamente à transformação de gauge. Mas na hora de eu olhar a massa do quark, não é a massa do quark D, não é a massa do quark S, não é a massa do quark B. É uma massa de um estado que é uma combinação, que é uma superposição dos 3 quarks. Então, na hora de olhar as massas, os quarks inferiores, eles não respondem isoladamente, eles se combinam. A massa é uma massa da combinação de 3. É por isso que é difícil de determinar. Porque tem essas oscilações. Você tem sempre limite. Então, vamos estudar esse mecanismo aí, que aí vamos estudar CP, a violação do CP. E com a violação do CP, a gente vai entender, quer dizer, esses eventos que têm acontecido, esses resultados importantes, que têm se estudado, inclusive, para tentar vincular a supersimetria do LHC, que são esses movimentos B0S. Né? Então, vamos, a gente vai poder trabalhar um pouquinho, né? essas ideias, vamos dar uma
acredito que umas 3 aulas de 4 horas, 3 super aulas, dão conta disso. E depois eu guardaria uma 4ª super aula lá para janeiro, só para falar da parte fenomenológica. As medidas, o LHC, como é que estão os vínculos em cima dos parâmetros, aonde é que esses parâmetros estão, tá certo? Então a gente já mais ou menos entendeu o papel do Higgs. E o papel do Higgs, ele começou tudo, foi para gerar a massa do elétron. Mas quando ele gera a massa do elétron, ele acaba gerando também a massa dos bósons vetoriais. Aí ele começa a gerar a massa de todo mundo, e no final de tudo, a gente vê que só quem ganha massa é quem interage com o Higgs. Quem ficou sem massa também ficou sem interação com o Higgs. Então, no modelo padrão, quem fica sem massa é o fóton. Aqui eu não ilustrei, porque o que vocês teriam que fazer aqui, o exercício de se fazer aqui, Se eu botasse, é aqui. Oi, pode falar, velho. se eu botasse um arquimelinho daquele Aqui. e metesse aí o caminhão, Isso aí. mas era a nossa foto. Isso aí, claro. Isso quer dizer, Se você acoplar o fóton direto, que aqui no modelo padrão você não acopla o fóton ao Higgs. Você acopla o B, você acopla o setor de S2 e o setor do 1 ao Higgs. Mas aquilo ali, o fóton não está ali, o fóton vem de uma combinação. E a combinação que fica, que vai dar o fóton, é aquela combinação que não se acopla com o Higgs. mas o coloco assim, já que você agora mediu o Higgs, existe o Higgs. Certo. Então, quer dizer, esse Higgs aí, você fica agora com a questão desse fóton da folha do papel branco. Sei. Se você na tua folha botou o caminhão lá, ligado à casa do fóton, vai ter maçã na casa do fóton. Certo. Agora, se você não quiser botar, você não bota. Exatamente. Mas aí que vem a pergunta lá do Einstein. Bom, mas que está com folha de papel branco, passou de uma folha para outra, o fóton ganha massa, não acontece nada. Não tem mundo, no princípio geral, assim, é muito mais uma coisa de folha de papel branco. Né? É uma coisa de princípio. O que você imagina é que, quer dizer, eu vejo de uma certa maneira. Eu acho que essa discussão da massa é meio artificial. Por isso que nesse ano, no curso, eu introduzi para vocês, lá no início, antes de falar de mecanismo de Higgs, vamos introduzir só os létons carregados e os bósons de Higgs. E vamos olhar pelos acoplamentos mínimos, assim, desde meio de unidade, os acoplamentos do neutrino. Então, a gente marcou bem claro com quem que o neutrino interage. O neutrino interage com uma combinação do DM3 e do Y1. Então, a gente fala da física, do eletromagnetismo. Eu sei que a interação do neutrino com o campo eletromagnético é uma interação muito tênue. É uma interação muito baixa. E não é uma interação também mínima. A interação do neutrino com o setor eletromagnético é uma interação no mínimo, é uma interação via momento magnético, não é uma interação via carga elétrica, então não é uma interação mínima, é uma interação eletromagnética, mas não mínima, ele interage pelo momento magnético, de polo magnético, não pelo monopolo elétrico, por isso que a interação não é mínima. Então, vamos falar lá, então, essa interação está bem marcada no modelo com o neutrino, esse bóson vetorial que se acopla diretamente à corrente do neutrino, não pode ser um fóton. Então nós tomamos esse ponto de vista. Isso aqui deve ser um bóson vetorial extra, aí eu chamei, dou um nome para ele, dizer ali que não é o fóton. O fóton, ele deve ser alguma combinação ortogonal, alguma coisa que está ortogonal à física do neutrino. Aí a gente introduziu o fóton a partir dessa combinação, mas a gente, nós não esperamos o discurso da massa, tá? Bota massa, fóton, porque eu acho que esse discurso justamente ele fica ambíguo. Eu acho que o que não é ambíguo é a carga elétrica. Então eu digo, se o neutrino é completamente neutro e ele não tem uma interação de monopolo elétrico, então ele não deve se acoplar minimamente com o fóton. Então, isso que está aqui na frente da corrente do neutrino é tudo menos o fóton. Então, eu acho que a gente consegue dessa forma, independentemente do mecanismo de Higgs. Porque geralmente, se você olhar todos os livros, se faz isso, é interpretar o fóton. Depois que você faz a massa, a massa zero é sentido do fóton. Mas aí, como você falou, e se eu colocar o fóton diretamente em interação com o VH, vai ganhar massa. Então, eu colocaria o discurso do fóton. Para mim, o que é mais importante do fóton?
É ele ter massa ou é ele interagir com a carga elétrica das partículas carregadas, da matéria? Então eu colocaria, porque mesmo no supercondutor, então você pega um supercondutor, né, que tem lá o modelo de Ginzburg lá não, e você vê que tem, você tem um fóton ganha-massa, tem um efeito Martin. Em algum momento que aparece aquele fenômeno da supercondutividade, os pares se formam, o fóton ganha massa. Então, qual é a referência que você tem? Se eu tenho agora um objeto de spin 1, carga zero, massivo, será que isso é o fóton? E agora tem massa. O que é fóton para mim? Fóton é um objeto que tem spin 1, carga zero, massa zero, ou fóton é um objeto que é a partícula, é a excitação daquele campo que se acopla com a carga elétrica. O que eu defino como fóton? Essa que é a prescrição que a gente tem que dizer. Então, eu acho que é muito dentro da nossa concepção de eletromagnetismo, a questão da massa é menos relevante. A massa é alguma coisa, vamos dizer, ligada à simetria de Poincare. Ela é importante também. Mas o que é importante para o fóton é o spin, que vai dar polarização, que vai dizer que a onda eletromagnética é transversa, e o acoplamento. O que caracteriza o campo do fóton? O que caracteriza o fóton é divergência de E igual a ρ, rotacional de B igual a μ0 J. Então, o que caracteriza o fóton? Caracteriza o fóton que a fonte dele são cargas e correntes. Ou seja, ele se acopla com as cargas e as correntes. Tem carga e corrente, gera o fóton. Então, eu acho que é muito mais fundamental a gente definir o fóton pelas interações e não por ter massa zero ou não ter massa zero. Isso é um acidente de percurso. Se não tem nada que impeça, a massa dele é zero. Mas eu posso fazer uma física, a minha física pode transitar por uma região onde ele ganha massa, mas ele continua sendo fóton. Por que no supercondutor eu falo de um fóton massivo e não eu mudo o discurso? Agora, o que acontece é que tem um bóson vetorial massivo. Por que eu consigo ainda manter o discurso? É o fóton que ficou massivo. Porque ele ainda é fóton, ele ganhou massa, mas ele ainda é fóton. Por quê? Porque ele se acopla com a corrente eletromagnética, ele se acopla com a carga elétrica. Eu acho que é isso que define o fóton para a gente. Então, a nossa percepção aqui, foi justamente lá no início, antes de botar campo de Higgs, nós não tínhamos nem falado de campo de Higgs, nós tínhamos só bósons vetoriais, elétrons carregados e neutrinos. Quando a gente olhou a simetria, nos colocou frente a frente com uma interação do neutrino com um certo bóson vetorial, eu falei, bom, isso que está interagindo com o neutrino não pode ser o fóton. Então a gente usou um argumento de exclusão. Isso que está aqui é tudo, menos o fóton. Então nós descobrimos que tinha um bóson de Gauge que esteja. E aí a gente, o fóton deve ser justamente ortogonal a esse objeto. O fóton deve passar batidaço pelo neutrino, do ponto de vista da interação mínima. Eu vou te atender, tá claro? Eu digo sim, quer dizer, como ele falou, o Higgs ele tem origem, tem nome. Então ele vem lá do elevado, da psia, da invariância da luz. Mas aí tem um momento, aí ele dá massa, aí tem um momento que ele começa a se tornar um mecanismo. Sim, esse é um momento perigoso. O meu medo é disso. Uma hora, não vamos perder de vista que o Higgs é um objeto fundamental no sentido de que ele não é simplesmente o chapéu do mexicano. Infelizmente, o Higgs acaba virando sombreiro lá de uma hora para outra, porque o cara bota aquele potencial lá do sombreiro e joga daqui, shifta daqui, eleva ao quadrado, eleva ao cubo, eleva a quarta potência e faz um monte de mágicazinha barata e diz, eu cheguei lá. Não é isso. A gente pode fazer tudo isso sem fazer esses cálculos triviais. A gente tem que trabalhar na linha de argumentação, de conceituação, de raciocínio. Então, a nossa linha de raciocínio é quem é que dá o chão de tudo. Quem é que é meu guia dentro da teoria eletrofrágil? É a relação de Gell e Nishijima. É a carga eletromagnética. Eu estou no labirinto, o famoso labirinto de Ariadne, né? E lá do Teseu e do Minotauro. Como é que eu não vou me perder nesse labirinto? Eu tenho que ter um fio de Ariadne. É isso aí que vai me conduzir. Eu vou descendo esse fio e depois eu sei voltar. Eu saio do labirinto sem nenhum problema. Por quê? Porque eu tenho a carga eletromagnética de guia. Porque a relação de Gell e Nishijima é que está me dizendo, porque o que eu estou querendo fazer é uma grande armação intelectual. Eu estou querendo pegar a interação fraca e a interação eletromagnética e dizer que eu tenho uma formulação única para as duas coisas. Elas são diferentes, mas eu quero dizer, deve ter uma origem única. Mas eu
mas eu sei tudo sobre o eletromagnetismo. Quer dizer, quando eu construo a teoria eletrofrágil, eu já conheço o eletromagnetismo, eu já sei onde eu quero chegar. Eu não estou construindo do nada e ganhando. Provei Maxwell, ganhei tudo sobre a carga elétrica sem saber nem que ela existia. Então esse é o problema. Eu ganho tudo que eu sei porque eu já organizei as coisas para que isso acontecesse e o modelo que eu estou criando, ele tem um espaço para isso. Ele me permite ir colocando o eletromagnetismo, me ajustando daqui e dali, até que lá no final eu reobtenha a interação eletromagnética. Está aqui ela, ganha tudo isso. Então simplesmente eu acomodei a interação eletromagnética dentro de um cenário mais amplo. É isso que é unificação. Então nesse sentido, eu acho que é importante para nós, assim, o tempo todo, se a gente quiser manter contato com a realidade, dizer isso é físico, isso é mais físico, isso é mais fundamental, isso é mais intuitivo, é sempre se basear no que a gente tem de muito concreto, que é a corrente eletromagnética, o setor eletromagnético. Ele é bem concreto, mas ele é concreto no sentido de que ele está muito mais presente. Eles são as equações de Maxwell que estão ali, mesmo que seja uma descrição microscópica, mas a nível clássico, ainda as equações de Maxwell estão ali. Eu acho que é isso que é importante. Porque eu acho que fica muito artificial a gente colocar o Higgs, colocar o potencial, minimizar e botar, fazer o shift e vai, isso, aí aqui ganha em foto, aqui ganha zero, essa combinação, sai o ângulo de Einstein. Eu acho que é muito mais interessante você perceber isso pela carga elétrica, que é fundamental. O sentido. Então, vai vir de ímbo, né? Sim. O sentido arquiniano, quer dizer, o cara que eu dobro no espaço curto e daí cria lá coisa. Então, eu vejo espaço curto aqui e junto. Aqui o que parece que chega uma hora você entra com o caminhão. Ele, bom, eu vou entrar com o caminhão, daí eu entro com o caminhão nessa sala, não, a sala lá. O Tião não entra. E daí o cara. Lá não tem massa e aqui tem. E daí o cara é outro. Pode ser curva aqui ou na China. Assim. E essa coisa de você coloca o caminhão aonde quer, é uma questão do mecanismo. É aí que tem coisa. Uma e... coisa é a simetria, muito mais forte, um conceito muito mais fundamental, muito mais primordial é o conceito de simetria. O mecanismo é, vamos dizer assim, é um adereço que você coloca. Eu acho que eu enxergo a descoberta do Higgs não é uma descoberta qualquer, tal. É uma partida tão fundamental, assim deve ser entendido, quanto da invariância da luz, uma coisa assim, que você está dando massa, uma coisa que é a partir daí. Mas a luz, ela te dá o spin. Ela te dá a noção do spin, e o Higgs te dá a noção do massa. Massa, são coisas que daí, já que foi descoberta, qualquer lagrangiana, você devia ter o caminhão do lado. Você escreveu uma lagrangiana, vai estar o caminhão, está aqui. Agora você no amigo não vai ter caminhão. Daí fica difícil da gente dizer a grandeza da coisa que você... Esse é o problema. O Higgs, ele está aí, mas ele não é, vamos dizer assim, ele não é a base de toda a história. Tem coisa abaixo dele. Essa que é a grande questão. Por isso que a descoberta do Higgs e a indicação de que esse pode ser um caminho, ela simplesmente diz agora, beleza, mas o que está por trás de tudo isso? Eu gosto de comparar com o modelo atômico. Quando Bohr escreveu, ele chegou nas séries de Bauer, ele colocou lá o quê? Ele colocou que os elétrons, eles têm órbitas bem definidas, né? E nelas eles não irradiam. E botou lá a quantização do momento angular. Ele introduziu aquilo agora, botou lá que MVR é NH cortado. Com isso ele gerou uma coisa interessante, era a série de Bauer, gerou o espectro. Mas, por que MVR é igual a NH cortado? O que está por trás disso? Deve ter uma teoria. Depois a gente integrar o X computando com P da NH cortado, então MVR vai ser quantizado em unidade de NH cortado. Aí começou a sair, vamos dizer assim, todo esse conhecimento. O papel do H cortado foi redimensionado depois, né, do advento da mecânica quântica, porque aí se reviu. Então, tudo isso explica o átomo de hidrogênio. Está por trás do átomo de hidrogênio é a mecânica quântica, não é a MVR igual a NH cortada. Aquilo era simplesmente assim, a ponta, né, a rabinha do gato do lado de fora, mas a questão era achar o gato. Então, eu diria que aqui é a mesma coisa. Você vê que o Higgs,
ele entra como o MVR igual a NH cortada. Ele está ali. Ele nos faz compreender como é que o elétron se explica do neutrino, como é que as massas aparecem. Mas tem que ter alguma coisa, a gente tem que chegar a ele, tem alguma coisa mais fundamental por trás. Por que o MVR e NH cortada? Aí ele descobriu. Porque eu sei que tem uma relação de certeza entre x e t, o momento angular é o operador, ele satisfaz uma álgebra, x é y igual a NH cortada é z, tiro lá os operadores de cada um, faço a álgebra de momento angular e vejo, o momento angular aparece unidade de NH cortada sobre 2. Então você entendeu lá na mecânica quântica por que o MVR e NH cortada. Tem uma teoria mais fundamental por trás, que é a mecânica quântica. Eu acho que a gente está nessa situação, a gente está com um átomo de Bohr, a gente está lá com as órbitas estáveis de Bohr, a gente está com menos 13,6 sobre 2 elétron-volts, mas a gente não sabe por que está ocorrendo isso. Então o Higgs é isso. Ele te diz que você tem o NH, ele é o H cortado da história. Ele está lá. Agora, deve ter alguma coisa mais fundamental que faça com que ele seja dessa forma. Por que é que ele tem esse potencial? Então, quem é que está por trás dele? Que você está colocando. Eu entro para esse caminhão, não entro para esse caminhão, quer dizer, a esse ponto tudo parece arbitrário. Mas será que é? Ou será que tem uma física mais fundamental que me explica? Eu diria que essa é a questão. Então, tem um mundo a ser descoberto a partir disso. Se realmente não aparecesse esse bóson, a gente estava muito mais frio do que a gente pensa. Hoje a gente já não está tão frio. A gente sabe que talvez exista um caminho. Vamos continuar seguindo esse caminho, por exemplo. Pode nos levar a alguma coisa. Eu diria que é essa a moral da história. Mas a gente está em 1913, exatamente em 1913. Tomara que em 2026 a gente já tenha a resposta. Pode ser que demore mais, ou menos. A gente está longe ainda de ter uma resposta bem clara. A teoria de cordas que poderia estar indo nessa direção apresentou muitas dificuldades. Né? Então, será que tem uma teoria mais fundamental realmente? Você queria falar, né, Fábio? Eu queria falar, mas antes de falar, falando nesses comentários, junto com os seus comentários de corda, esse ano faz 100 anos do modelo atômico? Foi 100 anos. Julho. E deixa eu fazer uma pergunta, ontem numa conversa um menino perguntou, eu não soube responder. Qual o modelo atômico atual como posso dizer, válido? É Bohr? De Bohr? Não, o modelo atômico atual, quer dizer... Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Quer dizer, o modelo atômico atual, se você está falando tem vários, se você está falando de um átomo de poucos elétrons, né, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, você usa a mecânica quântica ordinária, você já tem uma boa aproximação. E você usa os efeitos relativísticos. Mas você pode usar, quer dizer, você tem uma boa aproximação, você tem um bom espectro hiperfino para o átomo de hidrogênio se você usar a mecânica quântica relativística. Então, mas em termos assim, professor, de modelos atômicos, o mais assim utilizado seria Bohr, Rutherford? Não, seria Rutherford, mas com a mecânica quântica. Porque Bohr ele não usa a mecânica quântica, ele usa uma condição, ele não usa uma equação para função de onda, né? Ele usa o elétron numa órbita estável, né? Quantizando o momento angular, é um modelo mais primário. Quer dizer, o modelo de Rutherford ele diz que você tem um núcleo atômico e elétrons em torno. Agora, para isso você escreve uma equação de Schrödinger, né? Então o pessoal que estuda para física atômica... É Bohr que tem os critérios de seleção? Também tem regras de seleção. Regras de seleção? Regras de seleção também. Mas aí na mecânica quântica você tira... Mas então, aí seria o Rutherford, né? Seria Rutherford com mecânica quântica. Aí a minha outra pergunta o senhor, quando for falar de quarks, é aí que entra a simetria SO3? Não. Porque quando você pega a Lagrangiana... Isso. É que eu já vi uma vez, você pega a Lagrangiana do modelo padrão, na sua forma completa, ela SO3, SO2... Toda a simetria do grupo é o SO3 e S2 e o 1. Quando nós introduzimos os quarks aqui, na interação fraca, a cor do quark não vai interferir. Então o SO3 de cor não entra. O SO3 que vai entrar, que é o SO3 de Flavor, porque tem dois tipos de SO3 na física hadrônica. Tem o SO3 associado à família UDS. Então você tem o SO3 ligado a esses três sabores de quarks. Ou você tem o SO3 de cor. O SO3 de sabor ele está ligado às massas. O SO3 de cor ele depende das massas. Então, na teoria eletrofraca, a
cor não interfere. Ah, e justamente a cor que aparece na simetria global, Na né? simetria, depois quando você tem a simetria final do modelo padrão SO3 e SO2, aquele SO3 é o SO3 de cor. Então quando eu terminar o curso aqui, eu vou juntar o que o Sebastião fez, com o que nós vamos escrever então cada objeto do modelo padrão com todos os números quânticos. Então o 4, ele é um triplete de SO3 de cor, ele é um duplete de SO2, é um singlete de 1. O elétron, ele é um singlete de SO3 de cor. Então vamos colocar a atribuição dos números quânticos de cada objeto segundo SO3, segundo SO2, segundo. Só que nesse momento não entra a cor, porque a simetria. A interação fraca, ela não percebe a cor. Ok. Ela, quando a partícula interage fracamente, ela muda a carga elétrica, mas ela não muda a cor. O quarto, quando ele emite ou absorve um W+, um W-, um Z0, ele muda a carga, mas ele não muda a carga, não muda a cor. Tá bom, gente? Vamos até breve, se Deus quiser, nos vídeos dos ventos, né? Obrigado.